Sempre bom desfrutar a sua companhia aqui no Este Dia com Deus. O texto bíblico está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vou ler inicialmente os versos 24 e 25. Vocês não sabem que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqui, Paulo compara o cristão a um atleta que precisa esforçar-se para ser capaz de desempenhar uma performance vitoriosa. O esforço compensa, porque, como vimos aqui, os atletas de Cristo, eles receberão a coroa eterna, a glória eterna. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Você sabe, os atletas são exemplo de esforço, de entrega, de persistência, determinação, disciplina. Eles precisam ter autocontrole, eles precisam ser capazes de controlar seus desejos e seus apetites. Um verdadeiro atleta, ele precisa rejeitar tudo que enfraquece o seu corpo e a sua mente, para que ele consiga atingir o seu propósito, o seu alvo, a vitória. Pensando no sentido espiritual, como nós, os atletas de Cristo, como nós que fomos chamados por Deus para vivermos o Evangelho, como que nós devemos viver, como que nós devemos lutar, onde nós devemos, eu diria, concentrar os nossos esforços. Você sabe que muita gente vive pensando que a vida cristã é correr do diabo, é fugir do diabo, mas na verdade o cerne da vida cristã é correr na direção de Cristo, é correr para Cristo. Quando você lê um texto bíblico, ouve uma mensagem bíblica, ou talvez uma música assim, cristã, que fala ao seu coração, e você pensa assim, a partir de hoje eu não vou mais pecar, eu não vou mais dar permissão para o diabo me direcionar na direção do mal, a partir de hoje então eu vou ter essa vida assim de santidade, e você pensa que santidade é exatamente fugir do diabo, fugir do pecado. Quando o diabo ouve e percebe esse tipo de atitude, de direcionamento, ele ri, ele se alegra, porque ele sabe que enquanto você ficar fugindo dele, ele vai lhe alcançar, porque ele é mais rápido do que você. Mas quando você decide correr na direção de Cristo, quando você decide viver uma vida de profundo e real relacionamento com Cristo, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da adoração, por meio de um envolvimento completo na missão que Cristo nos confiou. Enfim, quando você decide correr para Cristo, na direção de Cristo, então o diabo se desespera, porque ele sabe que na presença do Senhor é impossível pecar. Ele sabe que quem vive em comunhão real com Cristo vive em santidade. Quem vive unido àquele que é santo é transformado pela presença do Senhor. Você compreende? A grande vitória dos atletas de Cristo não é quando eles fogem, quando eles correm do diabo, mas quando eles correm para o próprio Cristo. E Paulo diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, uma glória passageira. Nós, porém, a incorruptível, a glória eterna. Assim corro, agora leio versos 26 e 27. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em síntese, Paulo sabia o que estava fazendo e para onde ele ia. Ele sabia qual era o seu propósito de existir, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado ou ser reprovado. Disciplina rígida para vencer as paixões corruptas e viver segundo o desejo de Deus. Mas qual era o ponto central?
qual era o alvo maior da vida do apóstolo Paulo e de todos aqueles que venceram nesse mundo de pecado? Vida de completa harmonia com a vontade de Deus, conectados pela fé ao próprio Deus. E eu termino citando João capítulo 15, versos 4 e 5, onde Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Todo ramo que não permanece na videira fracassa, não produz fruto, torna-se infrutífero. Assim também vocês, se não permanecerem em mim, nada podem fazer. Em síntese, seja um atleta de Cristo, unido a Cristo, e a sua vitória no Senhor é certa. Vamos orar. Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos em Ti, conectados a Ti todo o tempo, Senhor, para que assim a nossa vitória seja plena no Senhor. Oramos em Jesus. Amém.